Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje, uma quarta-feira, o 9 de abril de 2025, eu trago algumas informações que estão acontecendo no nosso Brasil. Eu trouxe um voto negativo do deputado Nicolas Ferreira, que houve, e ele vai explicar as razões do seu voto em vídeo. Também o senador Cleitinho fazendo denúncias, inclusive, do que está acontecendo no nosso Supremo Tribunal Federal. Também a notícia de que a AGU apelou para aquela decisão da Justiça de que o casal Lula e Janja deveriam indenizar em R$ 15 mil o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua esposa Michele, pelo que haviam dito quanto ao possível sumiço daqueles móveis lá no Palácio do Planalto, quando na passagem de governo. E também eu trouxe uma demonstração feita por uma jovem de que nós estamos na rota do crime e que o armamento pesado também está conosco, aqui no Sul, não é só nos outros estados, e nós pensamos que o crime organizado está longe de nós e o armamento pesado. Trago em vídeo para vocês. Primeiro eu trago essa decisão que eu disse da Advocacia Geral da União, embora que a ação fosse um pedido de indenização de 20 mil e a condenação ficou em 15 mil. E mesmo assim a AGU está recorrendo e alegando que o casal Lula e Janja não interpretaram mal ou não quiseram caluniar ou difamar o ex-presidente Bolsonaro e a sua esposa Michele. Mas todos nós sabemos que aquela divulgação de que muitos itens de móveis haviam sumido do palácio por aquela compra astronômica, desde cama, móveis e tudo, que foram adquiridos sem licitação. Mas vejam aí o caso. Tem uma decisão, uma movimentação da Advocacia Geral da União que recorreu da indenização a Michele e a Jair Bolsonaro no caso dos móveis. Todos lembram, né, que no começo do mandato do terceiro agora de Lula, Janja e o presidente da República que tinham acabado de voltar, no caso do Lula, para o Palácio da Alvorada, falavam sobre móveis desaparecidos do Palácio. Declarações feitas pelo presidente sobre os móveis ocorreram no exercício de sua função constitucional e com o objetivo de resguardar o patrimônio público, é o que afirma a AGU. A ação movida por Bolsonaro não apontou a fala de Lula, que imputou o ex-presidente de qualquer conduta criminosa, alega o órgão. Lula e a primeira-dama, a Rosângela da Silva Janja, alegaram o desaparecimento de itens do Palácio da Alvorada depois da saída de Michele e Jair Bolsonaro. Na época, a SECOM informou que os itens foram encontrados em dependências diversas dentro do Alvorada. Apesar da descoberta dos itens, a SECOM disse que os móveis sofreram um descaso por parte de Bolsonaro e Michele. Depois que os itens foram encontrados, o casal Bolsonaro acionou a justiça pedindo uma indenização de R$ 20 mil por danos morais como medida pedagógica. E aí, Sakamoto? Ué, tá certo. Tá certo as duas coisas. O governo tem direito a recorrer, né? No caso, a AGU tem direito a recorrer em nome do presidente da República, mas o presidente da República, constatado que falou bobagem, tem que pagar a indenização, ué. É assim. Né? Funciona da seguinte forma, é exatamente isso. Vale o pau que dá em Chico, bate Francisco também. Se uma acusação foi feita, né? Se a justiça aponta que uma acusação foi feita de uma forma irregular, que você não tinha base nenhuma, né, a vítima, quem sofreu a acusação de forma irregular, tem direito a pleitear uma indenização em dinheiro, pecuniária, né, e um pedido de desculpas eventualmente. Então, é isso, se a justiça apontar que Lula e Janja estavam, que eles têm direito à defesa, faz parte do processo, faz parte do processo legal, no final, se apontar, olha, é isso, aconteceu. Você tem que, na verdade, pagar a indenização. Você tem que pedir desculpa. Então, o presidente Lula e a gente tem que pedir desculpa para Michele e para o Bolsonaro por conta da questão dos móveis e pagar a indenização. É simples assim.
né, o sistema de justiça vale para todo mundo. Mas uma votação que houve para a criação de 160 novos cargos no Supremo Tribunal Federal, e o deputado Nicolas Ferreira declarando o seu voto vencido, mas ele deu um não. Mas vejam o que ele falou na tribuna. Eu só quero deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência, e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. Nós temos também o senador Cleitinho indignado, e inclusive fazendo denúncias. Olha isso aqui, ó. Vem aí mais um penduricalho. O presidente do STF, Barroso, autorizou o benefício mensal de 10 mil a juízes auxiliares e instrutores cedidos ao tribunal sem necessidade de presença física em Brasília. Super salários. Promotores recebem até 800 mil em um único mês. 800 mil. Lula, traga mais benefício para o povo. Aumenta o auxílio, Bolsa Família para quem trabalha. O ministro Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, eles pegaram o avião da FAB e foi lá para ver a final do jogo do Campeonato Paulista do Corinthians e do Palmeiras. E aí, a gente faz todo esse encaminhamento para poder, é a nossa função, aí vem agora aqui, ó, PGR decide não investigar Moraes por usar o avião da FAB para ir para São Paulo. Mas não tem que investigar mesmo, não. Sabe por quê? Porque isso aqui é imoral, é uma questão de consciência. E falando também desses problemas na política, recentemente o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, decidiu pedir demissão após denúncia da PGR. A Casa Branca lá dos Estados Unidos também confirmou as tarifas de 104% contra a China e serão cobradas a partir de hoje, desta quarta-feira. Também que o Brasil começa a exigir visto de entrada para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Mas, lembrando que o Rio Grande do Sul não está fora da rota do crime. Nós aqui também temos armas pesadas. Tem traficantes e criminosos que têm um armamento mais poderoso do que a própria polícia. Mas não podemos esquecer que a polícia gaúcha ela é muito eficiente, embora que o governador não dê esse crédito ao homem. Mas nós sabemos, nesse final de semana, a Polícia Civil fez uma grande apreensão de armas, munições e dinheiro, inclusive um fuzil .50, que derruba helicópteros, que nem a polícia tem esse armamento. E eu me baseei nesse bom documentário que essa jovem fez. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano. As armas que estão circulando em Porto Alegre são armas de guerra e eu vou te provar. Olha aqui, essas armas aqui foram apreendidas pela Polícia Civil nesse final de semana em Porto Alegre. Quantidade de armas e a gente consegue ver que inclusive tem uma .50, arma de guerra que nem a polícia tem, arma capaz de derrubar helicóptero. E foi pego ainda com os bandidos mais de 300 mil reais. Na noite passada foi a vez de pegar esses 3 fuzis AK-47 calibre 7,62, armas de guerra que muitas das forças policiais não contam para combater a criminalidade.
e mais de 300 munições. Esses bandidos aqui, eles iam sair da Vila Jardim e iam para a Vila Farrapos para acertar contas com a facção rival. E obviamente aqui ninguém está preocupado com bandido acertando conta entre si. O problema é que entre isso acontecer, muitas vezes inocentes acabam pagando com a sua vida. E também eles não iam usar essas armas somente para acertar a conta entre eles. São armas que são usadas em crimes de homicídio, latrocínio, roubos, crimes que acabam batendo na tua porta. E antes que os defensores do Estatuto do Desarmamento, que tá aí, a prova que não dá em nada, porque o bandido tá cada vez mais armado e o cidadão de bem não tem nenhum estilingue para se defender, não são armas provenientes dos caçadores, dos atiradores e dos colecionadores. São armas que não são legalizadas, ou seja, muito provavelmente são fruto do tráfico internacional. Então, mais uma vez, a gente deixa os nossos parabéns à Polícia Civil, que vem combatendo ao crime, tentando deixar a nossa cidade cada vez mais segura e tirando essas armas de circulação. Agora, a gente não sabe por quanto tempo esses bandidos vão ficar presos. Afinal, no Brasil, se tu escrever com batom, perder uma mané em uma estátua, é 14 anos de prisão. Mas se tu estiver andando com armas de guerra, a gente não sabe se no outro dia tu já não vai estar livre, leve e solto para cometer mais crimes. E diante desse vídeo e essas informações apresentadas, eu espero que vocês opinem. A sua opinião é muito importante. No canal de Pepe Severo no YouTube. E se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.